Olá, queridas amigas, terapeutas e buscadoras de si mesmas. Cá estou tentando, o meu computador perdeu a conexão. Eu comecei tudo certinho hoje, bonitinho, e aí perdeu a conexão aqui. Mas bora, vamos que vamos. Eu estou transmitindo pelo Meeting para poder colocar a live com o conteúdo no YouTube. Então, sejam todas muito bem-vindas a este vídeo sobre como você está pronta para conduzir grupos. Na verdade, era uma pergunta, né? Como saber se você está pronta para conduzir grupos? E aí eu pergunto, e aí, você sabe se você está pronta? Porque, gente, basta a gente querer, né? Ah, eu quero e já estou pronta. Será? Eu vou, aqui no decorrer dessa aula, te mostrar e no final você me responde se você está realmente pronta. Essa é uma pergunta que muita facilitadora nunca se fez de verdade. Ou, na verdade, pode até ter feito, né? Ou nunca se sentiu pronta, ou sempre se sentiu pronta e descobriu a resposta lá dentro, né? Quando o campo já estava quente lá e as pessoas já confiavam em você. E aí você descobriu, puxa, isso aqui não é pra mim, puxa, eu não sei conduzir grupo. Porque, gente, veja bem, amigas, grupo não é juntar pessoas, né? Não é, vou juntar uma galera aí, vou fazer um grupo terapêutico, né? Só pra trabalhar aí o resgate do sagrado feminino, o resgate da criança interior, né? Vamos curar a criança interior e lá e vai. Só que não é simples assim. E parece óbvio quando você vê isso, né? Quando você vê dessa maneira. Mas a maioria das pessoas que começam a conduzir grupos parte exatamente dessa premissa silenciosa. E se eu reunir pessoas com o mesmo tema, algo vai acontecer. Né? Eu vou reunir ali esse tema e algo vai acontecer. Vamos deixar acontecer, né? Às vezes realmente acontece, no início a energia é boa, as pessoas se apresentam, existem ali a emoção do encontro, né? Parece que está tudo funcionando, mas o que acontece? O campo ele começa a esquentar de verdade. Alguém chora e você não consegue parar, né? A pessoa ali chora e também não consegue parar, você não consegue ajudar ali, conduzir essa pessoa. Aí a outra pessoa vai lá e fala mais do que o tempo permite, né? E você não consegue fechar para que essa pessoa possa, né, concluir a fala dela da melhor forma possível. E aí o grupo fica em silêncio por medo de interromper essa pessoa. E aí, hora que vai ver, né? Aí tem outra participante que para de aparecer ali no seu grupo sem nenhuma explicação, né? Então, o que acontece? O encontro ele termina em aberto, né? O que eu quero dizer em aberto? Emocionalmente aberto. E aí você, terapeuta, vai para casa com aquela sensação de que, puxa, ficou algo para trás. Eu deixei de fazer algo. E isso não é de forma alguma má sorte. Isso é o que os grupos fazem quando não tem estrutura. Um grupo terapêutico é um campo vivo, tá? Ele tem pressão, ele tem uma dinâmica própria, ele tem as histórias dos participantes que entrelaçam ali, silêncios que precisam ser lidos, observados, né? Momentos que pedem a contenção ali e momentos que pedem abertura. Então,
Conduzir grupo, aliás, conduzir esse campo não é apenas estar presente, é saber o que fazer com o que aparece e ter um método que sustente você quando as coisas ficam difíceis. Ó, se você quiser esse material, né, para o pessoal que tá assistindo aqui no Instagram, tem material que eu vou apresentar lá no YouTube, no canal do YouTube, uns slides. E se você quiser esse material, eu deixo lá no grupo Mandalice para quem tá lá no grupo, tá? Então, o que que acontece? A ilusão mais perigosa não é achar que você não sabe nada, é achar que sensibilidade é suficiente para conduzir um grupo com segurança. Quem vai no campo de batalha do grupo terapêutico acreditando apenas na sensibilidade para conduzir um grupo, é preciso ter cuidado, né? Porque sensibilidade, sim, é uma dádiva, mas a sensibilidade sem o contorno, ela vira absorção. E aí vai facilitar, né, o campo ali, vai facilitar o grupo absorvendo tudo, carregando o campo, né, carregando toda aquela dinâmica no próprio corpo, né? Aquela dinâmica do grupo fica no seu próprio corpo sem método para processá-lo. Então acontece que você sai dali cansada, você sai dali extremamente exausta, né, com pensamentos acelerados. Então é uma forma silenciosa de autoabandono profissional. E a boa notícia é que prontidão não é um dom que você tem ou não tem. Tudo isso é uma construção. E ele começa com honestidade. Então você está de prontidão ali para tudo que for acontecer, você conduzir com estrutura, com começo, meio e fim, com contorno, com chão terapêutico, isso facilita muito. E tudo isso é uma construção, tá? E você precisa ser honesta inicialmente com você, sabe? Não é ser sincera com o seu cliente, que ele já vai estar lá e você vai resolver ser sincera. Não, é com você mesma, sabe? Você e você, ninguém precisa saber, tá? É importante isso aí. E aí, quais são os riscos que ninguém te conta antes? Quando nós falamos em riscos de conduzir grupos sem preparo, é muito fácil de imaginar que nós estamos falando de situações ali extremas, né? De crise, de pessoas em colapso, né? De um conflito aberto, né? De alguma questão ali que você não sabe conduzir, que você não sabe contornar. Mas os riscos mais comuns, eles são silenciosos. Eles vão corroendo ali, eles vão, sabe, de pouquinho ali, acabando com a segurança do campo. E tudo isso por dentro, sabe? E às vezes, sem que você perceba, isso acontece até que algo cede, até que algo... É como o cupim, sabe? Vê a analogia do cupim, vai comendo, né? Ali aquela madeira, e quando você percebe, tá cheio de cupim e a madeira tá oca, né? Então o campo ele abre, as pessoas elas entram em contato com algo real, com algo que dói, algo que há muito tempo estava ali reprimido. E isso é muito bom, porque é exatamente isso que o espaço terapêutico permite, né? O problema, ele começa quando o encontro termina e esse conteúdo não foi integrado. Então a participante, o que acontece? Ela vai embora desregulada, desamparada. Ela vai embora precisando de ajuda de uma outra profissional, né? Por quê? Porque ela foi emocionalmente exposta, sem nenhum recurso para o que emergiu,
sem ter recebido um fechamento mínimo que ajuda a voltar para a vida ali dela, né, com as questões dela com segurança. Então, grupos que abrem sem fechar não são apenas ineficazes, eles podem ser danosos. Há pessoas que choram muito e vai embora sozinha sem âncora, pode associar aquele espaço ao sofrimento e não vai voltar. E pior, ela vai contar para as outras pessoas que o grupo a deixou pior. Acreditem que conta, sim. E aí vai minando o seu trabalho. Então, sem um fio condutor claro, né, sem uma condução ali clara desse processo, cada encontro ele começa do zero, né? Então não vai ter progressão, não há uma sensação de jornada, o grupo ele vira roda de desabafo, né? E o desabafo ele pode aliviar de forma temporária, mas ele não vai transformar ali, né, da raiz. Então as participantes, elas começam a perceber que estão sempre no mesmo lugar, né? A motivação cai, a retenção cai e você, como facilitadora, começa a sentir aquele peso de, poxa, eu não sei para onde eu tô levando isso, né? Acontece. Então, falta de direção, falta desse contorno, falta desse fio condutor, não é falta de talento, é só falta de estrutura. Tá? E estrutura é algo que pode ser aprendido, desenhado e praticado antes do grupo existir. E quando a gente fala sobre essa estrutura, a gente está dizendo de método. E quando não há método, a condução se torna reativa, sabe? Você responde ao campo em vez de organizar ali o campo. Então, cada encontro é um improviso. E isso, o que acontece com isso? É exaustivo, muito exaustivo, porque você está usando energia emocional onde deveria estar usando presença clínica. E é arriscado, porque improvisação em campo emocional tende a aumentar ali a exposição e diminui a contenção, certo? E aí pode causar o que é a sua insegurança. E a insegurança da facilitadora, ela é percebida pelo grupo. E não necessariamente de uma forma consciente, tá? Ai, nossa, ó, aquela terapeuta é insegura, ela tá conduzindo a gente. Não é inconsciente, mas o campo ele sente. E, ó, quando o campo não confia na sustentação, ele se fecha. As pessoas param de trazer o que é real. O grupo ele fica superficial ou ele explode. Então, uma das situações mais difíceis para uma facilitadora iniciante é quando as pessoas simplesmente somem. Não avisam, não explicam, não respondem às mensagens que você envia para saber, ô, amiga, você tá bem? Né? Então, as respostas, elas quase nunca é um erro pontual, né? Não adianta você ficar se perguntando o que você fez de errado. Por quê? Porque isso é a ausência de contrato robusto, é a ausência da triagem, é a ausência do vínculo suficientemente construído. Antes do seu grupo, você começa já a criar o vínculo, antes mesmo das participantes estarem ali em contato com a dinâmica, com a proposta terapêutica do seu grupo. Sabe por quê? Porque você alinha as expectativas ali desde o começo, tá? Então, ó, quando a pessoa entra no grupo sem saber exatamente o que é aquele espaço e o que não é, ela sai na primeira frustração sem sentir que deve uma explicação, gente. Fui ler um negócio desse tamanho. Percebe? Ela simplesmente vai sair sem dar explicação. E isso é complicadíssimo.
E eu vou contar para vocês que sem isso é catastrófico. Com isso, às vezes acontece. Desculpa, gente. Sem isso é catastrófico, mas com isso, às vezes vai ter episódios de essas pessoas que entram e não entenderam exatamente a dinâmica do grupo. E gente, você fez a sua parte, né? A gente não consegue saber tudo do outro, né? Acontece. Se você fez tudo certinho, a triagem, né? Se você fez o contrato, se você fez tudo certinho ali antes do início do seu grupo, e o grupo começou, e aquela pessoa, aconteceu muitas possibilidades, não vou entrar aqui nesse tema, né? É muito minucioso. Mesmo acontecendo isso, essa pessoa sai, pelo menos você sabe que você conseguiu explicar para ela do que se tratava, né? Você, claro, não significa que você vai deixar a pessoa sem amparo. Claro, você vai dar amparo para ela, mas eu não tô dizendo que você deva se culpar, sabe? Então, o que acontece? Pode acontecer conflitos ali entre os participantes, né? Monopolização das falas, do tempo, da atenção, né? Acontece subgrupos, né? Pode acontecer quebra de confidencialidade, sabe? Dependência emocional de você. Isso acontece muito, sabe? Crise de uma pessoa que está desestabilizada ali, que está no momento ruim dela e acaba trazendo esse caos aí para o grupo inteiro. Tudo isso acontece. Não vou dizer que acontece tudo isso junto no mesmo grupo, não. Mas acontece muito, né? Um caso ou outro. E se você não contornar, a tendência é ruim, né? A tendência é ir para um caminho bem ruim. Então a questão não é se vai acontecer, é se você vai ter método para manejar, é se você está pronta para manejar tudo isso, sabe? Porque, olha lá, sem método, a facilitadora entra em colapso junto com o campo. E um campo que entra em colapso machuca todo mundo que estava nele, inclusive você. Tá? Então, o que você sente quando não está pronta? Você sente exaustão depois de cada encontro, sensação de que carrega o grupo nas costas ali, né? Medo de que algo saia do controle e dificuldade de dormir depois das sessões. Isso pode acontecer. E aí, o que acontece quando o grupo sente quando não há estrutura? Insegurança, confusão entre o que pode ter trazido ali, sensação de que o espaço é imprevisível, e aí retraimento ou uma certa explosão emocional. Então, o caos grupal ali não é uma exceção, né? É o que acontece de forma natural aí quando a arquiteta ali do grupo falha, né? E isso acontece, sabe? E quando eu uso o termo arquiteta, é porque você, como facilitadora, arquitetou tudo aquilo, né? Você que planejou. Então, né? Gente, tô tomando suco de laranja na tacinha, que é pra tomar vinho. Mas, porque eu fiz o suco rapidinho antes da live e esqueci de pegar o copo. E aí tá no copo do mixer, né, gente? Eu não vou ser tão deselegante de tomar o meu suco aqui no copo do mixer, né? Então, vai nesse copinho aqui. Gente, tá um calor aqui, mas um calor. Olha, acho que tá batendo 40, não consigo ver o termômetro.
vezes eu mostro o termômetro pra vocês nos stories, gente. Ontem eu tava mostrando, tava 40. De repente, a hora que eu mostro, foi 41. Vamos voltar aqui. O que muda quando a estrutura, contorno e condução muda tudo, né? O jogo muda, né? Aqui está o que ninguém te diz no começo. Grupo bom não é grupo fácil, é grupo sustentado. Percebe? Sustentando esse grupo, quando ele é sustentado ali por uma facilitadora que sabe onde é que está indo, que escolheu com clareza quem entra, que tem método para o que aparece e que conhece os seus próprios limites com honestidade. Então, quando esses 3 elementos eles estão presentes, a estrutura, o contorno e a condução, o grupo se transforma num espaço genuinamente terapêutico. E não porque a mágica acontece, mas porque as condições para algo real emergir foram cuidadosamente criadas, cuidadosamente arquitetadas, tá? Então nós temos ali algumas questões, né, alguns tópicos para que você saiba, para que você perceba como é que faz, como é que trabalha essa arquitetura ali do grupo. Primeiro, nós trabalhamos a estrutura, que é a espinha dorsal do grupo. A estrutura, ela começa antes do primeiro encontro. Ela começa quando você define com precisão o tema do grupo, não com título bonito, mas com título com travessia. Eu expliquei isso também nas lives anteriores. Dá uma olhada lá, dá uma revisada, para que você possa entender esses detalhes com mais clareza, né? Uma travessia de onde a pessoa ela está para onde ela pode chegar dentro daquele ciclo. Então ela está aqui e ela quer chegar ali, porque é onde você prometeu, tá? Então me sinto tomada ali pelas minhas emoções, para eu tenho recursos e ritmo para lidar com as minhas emoções. Tudo isso é uma travessia. Então essa travessia ela dá direção para cada encontro, para cada prática, para cada fechamento ali, porque você tem começo, você tem meio e você tem o fim, tá? E estrutura também é contorno ético e condução presente. Isso exige treino. Não é intuição pura, é intuição afinada por método, tá? Aí nós... Opa! Nós temos o contorno ético dentro desse... Eu vou comentar do contorno ético. O que é o contorno ético? É a proteção que poucos constroem. Proteção sua e proteção dos participantes. O contorno, ele vai proteger, ele vai ter acordos, ele vai ter ali acordos explícitos de confidencialidade, sabe? Você precisa ter isso, assim como o uso da imagem dos seus clientes, dos seus participantes, tá? E tudo isso é saber o que fazer quando esses critérios, né, esse contorno, ele é quebrado. É ter critérios de inclusão, de exclusão, que você consegue comunicar com clareza e firmeza. É saber o que o grupo é e o que ele não vai substituir. Tá? Então, o contorno é também saber dizer não. E isso aqui, eu acredito que muitas de vocês travam, porque confunde limite com rejeição e cuidado com absorção total, sabe? Dizer para essas pessoas, este grupo não é para você agora, né? Algumas pessoas que você fez a triagem, que você conversou, que você fez a entrevista, né? Que você fez ali o seu formulário, você vai dizer para ela,
ó, esse grupo hoje não é pra você, porque por causa disso, disso. E não é pra você agora, tá? Isso pode ser o ato de cuidado mais verdadeiro que você oferece a alguém. Porque as pessoas que entram num espaço que não está preparado para recebê-la, vai se machucar. E vai machucar o campo e vai machucar você. Tá? E aí nós temos a condução presente. A condução presente é a arte de estar sem se perder. Né? A condução presente é diferente de uma condução reativa. Percebe? A facilitadora, ela presente, ela não está gerenciando ali a própria ansiedade dela mesma no campo. Ela está com atenção real em tudo que acontece. Sabe? Quem está retraindo, quem está monetizando, ó, quem está monopolizando, né? Onde o grupo está emocionalmente agora, né? O que precisa ser nomeado ali para o grupo, ou para aquela pessoa ali que está se expondo, ou para aquela pessoa que ficou quietinha, né? E ó, eu tô te vendo, viu? Ó, se você se sente segura para falar, eu tô aqui, né? Você precisa prestar atenção no que precisa ser contido. E ó, o que eu disse aqui, isso exige treino. Não é intuição pura. Intuição afinada, é intuição afinada por método. A facilitadora que conduz com presença, ela sabe quando fazer uma pergunta e quando ficar em silêncio. Ela sabe quando uma prática precisa ser ajustada. Ela sabe fechar o encontro mesmo que haja muito mais para poder explorar. Porque você precisa contornar, você precisa conter ali o campo. Porque você sabe que o fechamento é parte de cuidado. Não é um corte aleatório ali. Não, cortei. Né? Você está pronta não quando saber tudo, mas quando souber o que o campo vai exigir de você e tiver a resposta para isso. E antes de você perguntar como eu faço um grupo, pergunte isso aqui. Pergunte isso aqui. Existe um conjunto de perguntas que toda facilitadora tem que responder antes de abrir sua primeira turma. Não é como um checklist ali, não é? Não, mas é um exercício honesto para si mesma de percepção, sabe? Você vai perguntar sobre o tema. Você consegue descrever a travessia do seu grupo em uma única frase? Se você não consegue responder isso, significa que o recorte do seu grupo está muito largo, está muito amplo, tá? E o grupo com recorte largo, ele não tem profundidade. Ele tem superfície. Então você precisa conseguir responder essa pergunta. A segunda pergunta é sobre o público. Você sabe para quem não é o seu grupo? Essa pergunta parece boba, mas ela é tão importante quanto saber para quem é o seu grupo. Porque sem ela, não há uma triagem possível. E você precisa, você tem que fazer triagem antes do seu grupo, ok? E a última pergunta é a mais fácil, que é sobre você mesma. Que tipo de pessoa ou situação você tem dificuldade de conter no campo? Onde você tende a absorver em vez de sustentar? Onde você foge da firmeza por medo de se magoar? Percebe que essas perguntas, elas não têm resposta certa. Elas têm resposta honesta, ela tem resposta verdadeira. E a facilitadora que consegue responder tudo isso com honestidade já está num lugar muito mais sólido do que aquela que pulou direto para quanto eu vou cobrar e quantas vagas eu abro. Percebe?
tem o chão ali para você criar, né? Tem uma base para você poder sustentar tudo isso, tá? Então, é muito importante você saber sobre a sua prontidão, porque a prontidão não é ausência do seu medo. É você ter a capacidade de perceber com clareza onde é que está o seu medo, de você poder se preparar antes de entrar no grupo, percebe? Você precisa preparar todo esse campo para você, né, todo o terreno, né, todo o chão para você receber, né? Porque não se constrói uma casa sem alicerce, não é mesmo? E olha que eu não sou engenheira, nem arquiteta, nem nada disso, mas, né, a gente tem os pilares ali embaixo que precisa sustentar tudo, né? E você? Quais são os seus? E aí, vamos falar do workshop Criando os Grupos Terapêuticos, que é um espaço para você parar, olhar com honestidade para onde você está e sair com clareza sobre o que ainda precisa ser construído antes de abrir o seu grupo. Não é uma formação longa, é só um passo a passo real para você ter a percepção, a estrutura e a presença para você poder ali construir, conduzir e concluir o seu grupo, tá? Então, você vai ter a percepção ali do seu campo, né? Você vai ter dentro do workshop, que agora é um mini curso, né? Exercícios de preparação emocional antes de você conduzir. Você vai ter ali questionários, perguntas que você vai responder e você precisa responder com honestidade, tá? Você vai ter ali uma percepção emocional ampliada, porque você vai reconhecer o que estará vivo, tanto no grupo quanto em você. E qual a diferença entre os dois, sabe? Além do mapeamento da sua prontidão, para que você possa ter esse chão, né? Você vai sair com um grupo montado ali no workshop, você vai ter ali, eu vou construir um grupo junto com você, para que você possa sair com o seu grupo montado e tirar dúvidas, é claro, né? Eu amo ajudar vocês a construírem seus grupos, amo dar ideias de prática, amo. Então, vocês vão ter tudo isso e muito mais. Então, minhas amigas, quando você escolhe com clareza, você vai, com certeza, cuidar, você vai trabalhar com profundidade, sabe? E quando você se prepara com honestidade, você consegue sustentar o que você cria. E eu espero que você crie muitos grupos e que você possa trabalhar de forma verdadeira, honesta, consigo mesma e ter bons resultados. Te espero no workshop dia 6 e 7, 14 e 15 de junho. Aliás, gente, o grupo ele é gravado, o workshop ele tem partes gravadas e partes ao vivo, tá? Essas partes, esses 2 finais de semana é ao vivo justamente pra gente estar em contato, para que a gente possa tirar dúvidas e desenhar ali o nosso grupo, o grupo de vocês juntas, tá bom? Beijo, nos vemos!